Brasil é um país formado por muita gente preconceituosa. Muita gente preconceituosa sobre todos os aspectos. Preconceito de raça, de cor, de religião, por ideologia política, radicalismos que nos últimos anos piorou muito ainda, né? E aflorou. Como é que é entrar nas empresas e como é que é o comportamento das empresas? Porque eu imagino o seguinte, lá atrás era muito mais difícil. Hoje talvez seja muito mais fácil para você. Mais fácil não. Menos complicado. Menos complicado, tá. Né? Como é que a empresa trata essa questão e como é que os funcionários das empresas recebem uma pessoa trans que vocês encaminham e a pessoa contratada, porque não é só isso, né? Porque não é só contratar. Aí a pessoa chega no dia do trabalho e... né? É isso. Muita empresa ainda está pensando muito na atração, né? Como é que a gente atrai os melhores talentos? Ainda são poucas, né? Das empresas que a gente trabalha. Eu diria que uns 5% está preocupada com essa retenção, né? Como é que a gente retém esses talentos para além da atração, né? Porque incluir é colocar para dentro, né? A gente está falando muito em inclusão e hoje em dia a gente tem várias empresas nesse caminho de incluir, entendendo que o melhor talento pode estar em todos os lugares. Pode ser de diferentes raças, credos, com ou sem deficiência, pessoas de lugares diferentes, de periferia ou não. O que é verdade. Então, elas entenderam isso, entenderam que o que a empresa quer? O melhor talento perto. Então, a gente tem que abrir os nossos filtros de seleção e recrutamento, de talent acquisition, de atrair esses talentos. Isso é incluir. É colocar para dentro, quebrar esses vieses e ampliar esses filtros. Mas não basta colocar para dentro, porque se você coloca essa diversidade para dentro e você tem um ambiente que não é inclusivo, que ele é opressor, você mata essa diversidade. Ela não dura 3 meses, ela pede para sair. E nenhuma empresa tem o tempo, ou quer ter o tempo e dedicar tempo para preparar o ambiente interno. Porque quando você prepara este ambiente interno e transforma ele cada vez mais inclusivo dentro da cultura organizacional de uma empresa, você não precisaria nem contratar essas consultorias para colocar de maneira não orgânica a diversidade. Se o teu ambiente é inclusivo, naturalmente a diversidade vai nascer lá dentro. Mas as empresas querem tudo muito pronto, né? Nessa velocidade que estão as coisas, deste mundo, né, que foi para o digital durante a pandemia de Covid. Então, tudo muito rápido. E as empresas estão cada vez mais achando que são processos prontos, usando inteligência artificial nos filtros de seleção e recrutamento, fazendo cada vez mais essa velocidade, esquecendo que cada ser humano é um. Que não adianta você colocar se você não tem um ambiente mínimo, com condições de políticas sérias, de normas contra o assédio, contra a discriminação, de normas lá dentro que funcionem, porque a gente vem deste lugar, que nem você falou, que as pessoas não estão... A gente criou uma sociedade, Carlos, que em vez de nos unir quanto humanos, acabaram criando regras que nos afastam enquanto humanidade. Então, o meu trabalho hoje nas empresas é ensinar a gente a não ter medo de gente. Porque a gente não sabe mais o que pode fazer, o que não pode. Se a gente pode dizer, a gente tem medo de errar, sendo que o que o ser humano faz melhor é errar. E muito da inovação que as empresas querem, né? A minha formação é inovação, gestão estratégica e conhecimento. E elas falam, eu quero diversidade porque as pesquisas mostram que quanto mais diversidade, quanto mais diversa for uma equipe, mais eu vou ter inovação nos meus projetos, nos meus processos, nos meus serviços entregue. E é verdade. Mas não basta ter essa diversidade, porque diversidade é humanidade. Você tem que escutar essa diversidade, fazer essa diversidade ser mola propulsora para o teu negócio. Senão você ingessa essa diversidade. Então, hoje em dia, o maior problema dessa retenção que poucas empresas estão discutindo é justamente não fazer uma autoanálise e rever os processos que já existem. Elas querem simplesmente colocar lá dentro. Sim. Que é aquela coisa que a gente chama... cumprir uma pseudocota que elas imaginam. Tem uma amiga minha que trabalha com diversidade, se chama Liliane Rocha, né? Ela criou um termo que a gente chama diversity washing, que é um pouco baseado no greenwashing, né? Que é aquela lavagem de sustentabilidade de empresas que fingem ser green, que fingem ser verde, que fazem para mostrar para os seus acionistas, divulgam uma coisa de outra, divulgam como se para aquilo numa data específica, como se aquilo fosse uma realidade que já está dentro do DNA da empresa, o que é muito mentiroso muitas vezes. A diversity washing é a mesma coisa, de gente que coloca essa diversidade, tira em alguns momentos para uma fotografia e acha que isso funciona, ou só de estar lá dentro. Por isso que eu falo que inclusão, na minha consultoria que eu tenho, que é a Integra Diversidade, né, Carlos, que é uma consultoria só de mulheres que trabalham sistemas de maneira interseccional, a gente fala além de inclusão, que é colocar para dentro, e está acontecendo, a gente tem que falar de pertencimento. Porque incluir é colocar para dentro, pertencer é fazer com que essa inclusão que foi colocada, ela esteja sendo ouvida. Ela tem a voz e vez, né? Você falou de empoderamento. Empoderamento é dar poder para alguém. Não, as pessoas já têm poder, elas só têm que ser ouvidas, elas já têm voz. Elas têm que ter vez para que essa voz seja escutada. Então, este pertencimento ainda é muito raro. E aí a gente tem várias empresas que não fazem aquele tal walk the talk, né? Que é tipo, o que você fala é o que você propaga.
porque elas são muito na superfície, né? Diversidade ainda no Brasil é um tema muito de voluntariado. Então, as pessoas que trabalham lá dentro são voluntárias, dedicam tempo das suas vidas, não são lembradas, são cobradas nas metas no macro do que elas têm que realizar no trabalho que elas foram contratadas e fazem esse trabalho meio que de maneira funcional. Então, não tem budget, não tem investimento, não é levado a sério, infelizmente, no sentido de temos esse proponente, temos líderes e gestores com essa visão mais humanizada. Então, infelizmente, acaba sendo limitante. Isso causa um problema, porque elas não têm uma coesão. Entrou um CEO que acha importante, ele investe. O outro que acha mimimi, esquece isso e coloca no outro lado. Então não tem uma constância nesse projeto. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.